Vamos falar de alimentação agora? Soja torradinha, leite de soja, carne de soja. Esse grão já faz parte da nossa alimentação, mas ele é bem mais antigo do que a gente imagina, viu? Há mais de 5.000 anos ele era cultivado na Ásia. No Brasil foi na década de 50 que o plantio teve início. Agora, quais são os benefícios? Será que a gente sabe todos? Vamos saber mais com a nutricionista Ana Raquel Melo. Se você quiser participar, o nosso WhatsApp está aqui, tá bom? A soja é muito boa, né, Ana? Bom dia. Bom dia. Ela é muito boa, mas a gente precisa de saber utilizar, porque ela também tem a dosagem adequada. Tem a quantidade certa que a gente precisa usar. Sim. E qual seria? Então, depende do que a gente vai... Da forma como a gente vai consumindo dela, porque né? tem o leite, tem a proteína, tem a soja em grãos, tem a farinha da soja, então depende de qual que seria. Aqui a gente tem um exemplo, eu particularmente gosto muito do leite de soja, eu acho que o sabor dele me agrada mais. O leite de soja é muito bom e de que forma que a gente pode consumi-lo? Até 2 copos desse por dia, 2 copos de 240 ml, ou serão 2 xícaras, seria o ideal. E o leite de soja, ele é indicado para quem? Para todo mundo ou há certas restrições? Então, tem essa restrição porque a gente tem um composto bioativo e esse composto está presente no leite, diferente da proteína que já tem uma quantidade bem menor, que é a isoflavona. Essa isoflavona, ela é muito importante para o nosso corpo porque ela tem a prevenção do câncer de mama, principalmente se a gente pensa em mulheres. Ela melhora a questão de hipertensão porque ela melhora a elasticidade das artérias, né? E a gente também teria, assim, a questão de diminuir o colesterol, porque ela vai competir com a LDL, absorção no intestino, mas dependendo se a gente for pensar para o menino, aí a quantidade a gente já tem que dosar. Então, até 2 copos por dia, ok. A gente preparou uma listinha com os 10 benefícios da soja. Vamos conferir antes da gente passar para as outras formas da soja? Reduz o colesterol, como você disse, melhora a saúde do coração, bom para os ossos, previne o câncer, ajuda na digestão, aumenta a imunidade. Agora a gente percebe muita gente resfriada porque a imunidade está baixa, não é, Ana? Ativa o cérebro, pode prevenir Alzheimer, combate o envelhecimento e controla a pressão arterial. Listinha boa, não é? É verdade. A gente tem que pensar que a soja, principalmente por conta da isoflavona, que ela tem esses benefícios. E alguns tipos de fibra também. Mas o intestino precisa estar legal. Então, se for uma pessoa que ela não estiver com o intestino bem, uma pessoa que come mal, uma pessoa sedentária, que não toma água, não come fibras, aí a absorção já não é adequada. Então tem que ficar de olho nisso também. Precisa. Hoje me perguntaram, ai, Mônica, que legal que vocês vão falar sobre soja. Qual é a diferença da soja e da proteína da soja? A gente pode explicar com esse prato aqui. Isso. Então, a proteína da soja, ela é extraída da soja, ou na verdade da farinha da soja, né? E aí a gente tem, então, dessa farinha, a extração da proteína, somente da proteína. Então, 90% disso daqui, dessa carne de soja, é proteína. A diferença dela em relação à isoflavona é que por conta desse processo de extração, que geralmente é alcoólico, ela perde cerca de 80% da isoflavona. Tá. E a proteína da soja, eu posso substituir para quem não quer mais comer carne, né? Quer dar um tempo da carne vermelha, principalmente, pode substituir? Pode substituir. Ela é uma proteína de valor biológico alto, apesar dela ter alguns aminoácidos limitantes, mas a quantidade que tem ainda supre, né, as nossas necessidades. E a digestibilidade dela é muito boa, então poderia substituir. Calórica ou não? Porque às vezes as pessoas, a proteína de soja não tem caloria, posso comer até. Não, ela tem caloria. Tem caloria. Mas é uma caloria baixa, principalmente porque ela está isolada da parte de gordura. Né? As pessoas estranham o sabor? Estranha. É um pouquinho diferente. Mas é questão de adaptar e de questão tempero. De adaptação, sim. Não é? Porque o tempero faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Gente, eu já comi muito e é uma delícia e fácil de fazer também, não é? Aqui a gente tem uma salada muito boa com a soja. Muito gostosa mesmo. E dá para combinar com bastante tipo de prato, né? Essa salada posso fazer sempre, né? Variando até as verduras e legumes, não é? Pode fazer. E esse tipo de salada, eu fico pensando para a mulher, né? Você falou da questão de isoflavona, reduz muito os sintomas da menopausa, Ana Raquel? Ajuda a reduzir os sintomas da menopausa, tanto a salada quanto a farinha de soja. Geralmente a gente vai utilizar aqui da saladinha, pode ser meia xícara de soja por dia para a mulher, ou se não, uma colher de sopa. Mas ajuda muito, principalmente quando a gente pensa naqueles calores
dores que a mulher sente demais. E também, se a gente for pensar fora da menopausa, ajuda na TPM também. Ah, ajuda bastante? Ajuda. Então, incluir ali antes do período já Isso. é interessante. Aqui a gente tem, essa aqui eu acredito que tenha sido cozida, não é isso? Sim. Agora, tem a soja também que a gente percebe muito nos supermercados, ela torradinha, com tempero, com sal. Qual é a sua orientação? Que serviria para petisco? Sim, então, se a gente for pensar nessa parte, né, já industrializada, a questão do tempero e do sódio pode estar aumentada, e aí a gente não teria esses benefícios por conta da industrialização. Então, melhor seria consumir in natura, ou senão uma farinha, né, e o leite e a carne. O leite que é muito bom. Bom, a farinha de soja, quais são os benefícios dela? Você disse que no caso da mulher a gente pode usar ali, né, uma colher de sopa, mas quais são os benefícios e como que eu posso utilizá-la da melhor forma possível, Então, mais variada? A farinha, por ela ter a quantidade maior de isoflavona, principalmente se a gente for pensar em relação à proteína da soja, a gente pode utilizar uma colher de sopa por dia. Pode ser misturado em suco, algum shake, desde que não seja de um leite de proteína animal, porque ela já tem alguns componentes antinutricionais que vão diminuir a absorção do cálcio. Então, assim, o leite animal não é muito legal dela ser misturada, mas se for um leite vegetal, um leite de arroz, um leite de amêndoas, né, um suco, ela pode ser utilizada. E o sabor também, eu te confesso que eu nunca experimentei a farinha de E o soja. sabor também é gostoso. É gostoso? É gostoso. Só que, assim, a questão da soja não é só da farinha em si, é da soja em geral, né? Esses benefícios que você leu, ela vai conseguir passar para a pessoa. O pessoal tem acompanhado, está acompanhando a entrevista, a Fátima do Santo Inácio, ela disse que é hipertensa, eu acho que é isso mesmo, hipertensa, tem o intestino muito preso, está com muito calor. A soja ela pode incluir a soja na alimentação dela? Pode incluir. Lembrando que também precisa de ter hábitos de vida, né, de alimentação saudável. A gente sempre reforça, né, Ana Raquel, porque não é só a soja, tem uma série de outros fatores que a gente precisa associar. Tem uma pessoa que infelizmente não mandou o nome dela, suco de soja, quais são os benefícios? O suco de soja, na verdade, ele tem uma quantidade bem pequenininha mesmo da soja, então a diferença é que ele tem uma quantidade maior de proteína, né? A proteína da soja em si, além do valor proteico, de construção de tecido, né, muscular, seria o que a gente já falou em geral sobre a soja, mas uma quantidade um pouquinho menor, por conta que a gente tem uma quantidade menor de isoflavona. E para as crianças? As crianças podem, existe uma quantidade certa também para a criança, quando introduzir a soja na alimentação dos filhos? Então, se for uma criança que ela é intolerante, pensando desde lá do bebê, ele tem indicação a partir dos 6 meses, quando ele tem alguma alergia à proteína do leite de vaca, né? Tá. A gente não estimula o consumo muito grande, como a gente já falou aqui, mas pode colocar 1 ou 2 copinhos por dia de leite, até isso pode ser consumido. Se for variar, então já não coloca 2 copos de leite. Se a mãe for introduzir na alimentação alguma farinha para fazer um bolo, pode ser colocado também, dá para fazer, mas aí já, né, tirar um pouquinho desse, porque às vezes a criança ela toma muito leite, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Fica atento. A Eliana do Santa Mônica contou pra gente que o pai dela torra soja. É fácil de encontrar soja, não é? É fácil. Não é? E faz a farinha. É super tranquilo, dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa, em casa no forno. E ter todos os benefícios. Eu te confesso que eu vou voltar a fazer a proteína de soja. E ela é barata, né? Não, e leve, sabe? Barata, leve, faz muito bem. E para quem de repente está pensando em diminuir um pouquinho o consumo da carne vermelha. É verdade. É uma boa indicação, né, Ana Raquel? Com certeza. Essa é a Ana Raquel Melo, nutricionista, com a gente aqui hoje, trazendo todos esses benefícios da soja. De que forma que a gente pode, né, incluí-la na nossa mesa, na nossa alimentação, não esquecendo dos outros fatores de hábitos saudáveis, não é? Isso, é verdade. Ana Raquel, obrigada, Muito viu? Obrigada, Bom fim de semana para você. Também.